Uma decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, está causando a maior confusão entre os bancos brasileiros e um desespero na extrema-direita. A situação pode ser similar àquele ditado: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, ou ao impasse do jegue. Vejam. Numa decisão sobre um processo do Instituto Brasileiro de Mineração, um processo onde o Instituto Brasileiro de Mineração reúne diversos municípios brasileiros numa ação contra a Samarco, pedindo indenização ainda no caso daquele desastre de Mariana. Vários municípios se juntaram às vítimas pessoais do desastre de Mariana e entraram com um processo em Londres contra a Samarco. E a legislação de Londres tentou se interpor neste processo. Baseado nisso, o ministro Flávio Dino tomou uma decisão monocrática, ou seja, ele não precisa ouvir o pleno, de que leis e ordens que não sejam acordadas, ordens unilaterais, leis unilaterais de outras nações, não podem e não devem ser cumpridas no Brasil. Está certíssimo, ministro. Na minha opinião, está certíssimo. Além de defender a soberania nacional, que é tarefa constitucional, e para isso existe o Supremo Tribunal Federal, sobretudo para julgar as questões constitucionais. Só que ao fazer essa decisão, o ministro atirou no que viu e acertou no que queria ver. Ou, como diziam os baianos, usou uma espingarda de matar viado na curva, que é a chamada espingarda de cano curvo. Você atira para frente e a bala sai para trás. Ao fazer isso, ele atingiu exatamente a vigência da Lei Magnitsky, aquela que está sendo aplicada contra Alexandre Moraes, Alexandre Padilha, seus familiares, e que pode ser aplicada aos demais ministros do Supremo Tribunal Federal, e até a Hugo Mota, Davi Alcolumbre, e a quem se interpor a assanha entreguista, antipatriótica, traiçoeira dos Bolsonaros. E de Donald Trump, claro, dos interesses norte-americanos e não dos interesses do Brasil e do povo brasileiro. O ministro disse que vai punir qualquer instituição que obedecer à Lei Magnitsky no Brasil. E isso envolve os bancos. Porque pela Lei Magnitsky, os cartões de crédito Visa e Mastercard, por exemplo, ficam proibidos de serem usados por Alexandre Moraes, Alexandre Padilha, pelos punidos no Brasil pela Lei Magnitsky. Mas esses cartões são os bancos que mais usam e dependem deles. Se os bancos usarem a decisão do ministro Dino e deixarem de aplicar as sanções previstas por Donald Trump ao Brasil, aos cidadãos brasileiros, esses cartões, Visa e Mastercard, não poderão mais ser operados por esses bancos e a grande fonte de renda desses bancos. Por outro lado, se eles obedecerem à Lei Magnitsky e suspenderem esses cartões para as pessoas sancionadas no Brasil, podem ser punidos pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, por isso que eu chamo de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, ou o chamado impasse do jegue. O impasse do jegue, minhas amigas, meus amigos, eu não vou poder falar aqui integralmente o que se trata. É uma piada muito chula, uma piada, não chega a ser grosseira, mas ela é pesada. Eu já contei ela nas minhas lives. Se um dia você quiser saber mais sobre o impasse do jegue, entra numa live minha, pede na live que eu conto. É um público mais específico. Mas é algo como um sertanejo e um jegue sozinhos no cerrado e a sexualidade. Mas é o impasse do jegue. É uma situação que fica um impasse. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Como isso vai ser resolvido? Quem pariu Mateus que o embale. Donald Trump, Flávio Dino, todos que estão envolvidos nesta situação. Eu, da minha parte, dou total apoio ao ministro Flávio Dino. Eu não sou jurista, não sou nada disso, mas eu quero a defesa da minha pátria, da minha soberania. Eu não posso querer destruir o Brasil, destruir toda a nossa soberania e independência para tirar papai da cadeia. Meu papai não pode ir preso.
diz o maluco do Bananinha. Que, aliás, se vocês repararem, ele perdeu todo o viço da pele, emagreceu. Se ele já não era tão bonito, ficou horroroso. Está muito estranho. Está parecendo uma pessoa em profunda depressão, em crise maníaca. PMD, maníaca depressiva, um momento maníaco, momento em que acha que é o dono do mundo, que é o grande Dom Quixote, e vai perdendo energia. Há pouco tempo agora saiu uma foto dele com uma mancha branca na boca, ninguém sabe direito o que é aquilo. Se questiona a saúde mental desse senhor, que é deputado brasileiro, que está no exterior trabalhando contra o Brasil e continua recebendo salário como deputado, apesar de todas as suas faltas. Que, aliás, é uma loucura o Congresso brasileiro, né? Porque nós temos uma deputada federal presa na Itália como criminosa num presídio comum e continua representando o parlamento brasileiro, na cadeia. Quando é que esse Congresso vai tomar vergonha como um todo e deixar de ser canalha, deixar de ser oportunista, venal, leviano, deixar de ser corrupto mesmo? Porque não é só corrupção financeira, existem corrupções morais. Mas voltemos à questão do impasse do jegue e a lei Magnitsky. Eu agora dei uma paradinha, olhei aqui a minha camisa. Eu vou até tirar esse óculos aqui para vocês verem melhor. Mas bem-vindo, você está usando preto? Você não é de santo e povo de santo pode usar preto? Quem não deve usar preto é filho de Oxalá. Eu não sou filho de Oxalá. E esta camisa não é totalmente preta. Se vocês repararem, ela tem aqui um desenho, uma melancia. Curioso, não é? Não é só curioso, não. Isso aqui é uma luta em defesa da Palestina. Esta camisa é pró-Palestina. Afastando um pouco da história da lei Magnitsky, vocês sabiam que a melancia passou a ser o símbolo da Palestina? Que, curiosamente, a melancia é vermelha, preta e verde. As sementes são pretas, a melancia é vermelha e a casca é verde. As cores da bandeira da Palestina. É uma forma subreptícia de você dizer: sou palestino, estou com a Palestina, defenda a causa palestina. Basta de genocídio contra a Palestina. Mas voltemos à lei Magnitsky, ao ato e à decisão do ministro Flávio Dino. Eu ontem publiquei, em primeira mão praticamente, a decisão do ministro. O vídeo publicado ontem está batendo um recorde de visualizações no meu canal. Mas imediatamente houve um recorde de comentários atacando o vídeo, atacando o ministro Flávio Dino, dizendo que a decisão dele ia acabar com o Brasil, levar o Brasil à falência, que os bancos vão sair do sistema SWIFT, que os bancos não vão mais operar, que vão à falência, que o Brasil todo vai à falência, que foi uma... O discurso é o mesmo. Muda apenas o nome dos comentaristas, de quem enviou os comentários. Tudo robô. Tudo dentro da linha de raciocínio do Eduardo Bolsonaro e da extrema-direita brasileira, que partiu para o pânico. O ministro não podia fazer isso, vai acabar com os bancos brasileiros, a economia, ele vai destruir. É o contrário, quem está destruindo a economia brasileira, tentando destruir a economia, impondo sanções as mais variadas contra o Brasil, é Eduardo Bolsonaro, papai Bolsonaro, todas essas canalices bolsonaras e seus aliados, incluindo Tarcísio de Freitas. Mas a extrema-direita é useira e vezeira em atacar os outros daquilo que ela padece, daquilo que ela mesma possui como vício, ou como prática corrupta ou pervertida. E aí os comentários são muito curiosos, são todos no mesmo teor. Flávio Dino não podia fazer isso, ele é burro, vocês são burros, Flávio Dino é burro, ele vai levar os bancos à bancarrota, os bancos vão ignorar essa ordem, os bancos não podem cumprir essa ordem. É o mesmo discurso, é muito curioso. Está lá no meu canal, nos vídeos, nos comentários do vídeo, lotado o mesmo teor de comentário, é uma única linha. Claro que isso vem dos robôs, como eu digo, dos robôs bolsonaristas. E aí eu vejo a Folha de São Paulo de hoje, o exemplar de hoje, da Folha de São Paulo. A linha editorial e a linha de reportagens da Folha de São Paulo, todos os comentários visando desmoralizar, descredibilizar a ação do ministro Flávio Dino. Mas o que é a Folha de São Paulo? Exatamente a porta-voz dos banqueiros da Faria Lima. E vocês acham que os bancos iam deixar passar isso em branco, digamos assim? Que os bancos iam ficar caladinhos, não iam usar o seu jornal, a sua imprensa, seus canais de televisão, para condenar a ação do ministro Flávio Dino, que vai acabar pesando no bolso deles de alguma forma. Ou perdendo os cartões Visa e Mastercard, coisa que eles duvido que farão, ou sendo punidos e penalizados por cumprirem as ordens de uma potência estrangeira, nas sanções. Isso é que eu chamo de impasse de jegue. Se correr o bicho pega,
Se ficar, o bicho come. Na verdade, meus amigos, a extrema-direita está em polvorosa, desesperada com esse ato de Flávio Dino. A Folha chega a dizer que Flávio Dino se antecipou à ação do ministro Zanin. Era o ministro Zanin que ia falar sobre a lei Magnitsky. Depois de instado pelo senador Lindenberg, pelo, sei lá, deputado, não sei mais qual é o cargo que Lindenberg assume, mas depois de instado por Lindenberg, ele ia dar um parecer, ouvindo os banqueiros, e o Flávio Dino ultrapassou tudo, passou na frente. Claro, iam vasilinar tudo. Aliás, as decisões do Zanin ultimamente são muito mais para a direita, digamos assim, muito mais para um conservadorismo do que exatamente para um progressismo. Não se sabe exatamente o que Zanin diria sobre essa lei Magnitsky. Porque, aliás, cabeça de juiz, ninguém sabe o que vem. Como o caso do Flávio Dino, que com uma canetada num processo de Londres, atacou e atingiu a lei Magnitsky, que está sancionando pessoas no Brasil. Está uma enrolada, uma enrascada. A extrema-direita está estrebuchando. Se a extrema-direita, os bolsonaristas, os banqueiros estão estrebuchando, isso é bom para nós. É sinal que Flávio Dino marcou um gol. E não adianta mandar comentário pro meu canal, xingar, fazer e acontecer, porque tá lá a decisão. Não tem para onde correr. Agora eu quero ver como vou desenrolar essa situação. Vou fazer minha pipoca, vou sentar e assistir de camarote esse chamado impasse do jegue. Com muito carinho. Obrigado, ministro Flávio Dino. Cumpriu sua função constitucional, cumpriu sua obrigação como brasileiro, defendendo a soberania. Você não é um traidor da pátria. Você não tem Bolsonaro no nome. Um grande abraço e muita alegria para todos vocês. Continuemos na luta, que a luta vai ser muito ferrenha este ano, pelo menos até as eleições de 2026 ou até mesmo depois. Um grande abraço. Ninguém solta a mão de ninguém, menos ainda a mão do ministro Flávio Dino. Um abraço.